Olá pessoal, tudo bem? Hoje é uma semana muito especial porque de novo a gente está com uma promoção incrível na minha livraria, tá? Se você ainda não conhece, dê uma olhada, acesse, você tem ali uns livros com mais de 50% de desconto. Um dos livros que está com desconto incrível, um dos kits, é essa caixa do Chesterton. Nessa caixa você tem 4 obras fundamentais desse autor, Hereges, Ortodoxia, tá? Obras que são complementares, né? Eu indico que você leia primeiro Hereges e depois Ortodoxia. Você tem O Homem Eterno e você tem O que Há de Errado com o Mundo, que é a obra mais lida do Chesterton. Também na minha livraria vocês encontram aquela edição que eu já mostrei aqui. Outra capa, que é ela sozinha, vocês também encontram lá com ótimos preços. Isso aqui é um clássico, isso aqui é um negócio que a gente tem que ter em casa. E se você gosta de boa literatura, espírito livre, aquela rebeldia que é típica de todo grande intelectual que marca uma época, você precisa conhecer o Chesterton. Ele também tem uma vasta obra de literatura policial, então se você gosta de romances policiais, você vai gostar também dessa faceta da obra literária do Chesterton. Eu estou fazendo realmente propaganda desse box porque tá num preço incrivelmente bom até o final da semana, tá? É dia 6, então assim, começou ontem a promoção e vai até segunda-feira que vem. Aproveitem se vocês ainda não compraram essa obra. Contudo, esse não é o tema do vídeo de hoje. Tá todo mundo aí bravo com essa questão da censura que passou no Senado, mas vejam, é o seguinte, para vocês entenderem por que é que um cara como Alessandro Vieira conseguiu 44 votos para passar aquela sua leizinha vagabunda. Não sei se vocês viram, chegou a haver um debate entre o Alessandro Vieira e o Luiz Felipe de Orleans e Bragança na própria Jovem Pan, se eu não me engano, eu sem querer ouvi esse debate no carro. E ali você tinha a visão liberal conservadora e a visão esquerdista comunista, de controlar as liberdades individuais. E o Alessandro Vieira, ele defende o ponto dele com muita clareza. A gente tem tanta mediocridade no Brasil que o Alessandro Vieira até se destaca, porque ele é um cara sério. Mas para você entender a cabeça dele, por que que um cara como ele e tantos outros votaram uma lei como essa, é importante entender o que é mentalidade anticapitalista, tá? Não adianta a gente só ficar xingando nas redes sociais, a gente tem que compreender essa mentalidade. Não sei se vocês viram um dos últimos vídeos do Paulo Moura, cientista político, eu cheguei a postar aqui na aba comunidade, é um vídeo que ele explica essa nova configuração aí do governo Bolsonaro, né? Eu já tinha falado, acho que semana passada, no vídeo, que a Aliança Liberal Conservadora parece estar indo pro ralo, eles estão encontrando aí um modo de estratégia. O Paulo Moura faz um vídeo explicando essa situação e dizendo, conservadores, é hora de fazer o quê agora? Estudar, trabalhar, continuar aí agindo, né, de maneira a manter viva a cultura que a gente acha importante e que abrange ideias políticas que podem ter representação nas instituições. No momento elas têm representação nas instituições? Quase nenhuma, muito baixa, por isso mesmo que a gente tem que trabalhar mais. Tá? E é nesse sentido que hoje eu vou fazer aqui um vídeo mostrando para vocês como que vocês podem entender melhor quem são os nossos adversários mais perigosos e aí quem são eles, né, gente? Como Alessandro Vieira, gente que é boazinha, mansinha, educadinha, mas é um puta de um anticapitalista, tá? Se você ler isso aqui, você tem um capítulo nesse livro chamado Liberdade de Imprensa, e aí aqui o Mises faz uma relação direta entre socialismo e controle das liberdades individuais, via controle da imprensa, via controle da informação. É uma obra que tá baratíssima e que é uma excelente introdução para você entender a cabeça desses caras que estão lá no Senado, inclusive de uns e outros aí que se dizem de direita, mas de direita não tem nada, tá? No resto desse vídeo eu vou fazer indicações literárias para os nossos queridos militares que estão achando que o corporativismo militar é mais eficiente que a Aliança Liberal Conservadora no governo de direita, e não é, né? Eu vi essa história toda do ministro da Educação, tá? Não vou fazer média, o cara é mentiroso, caiu bem feito, ainda bem que forçaram a renúncia dele, porque é um negócio tão ridículo, o sujeito ser indicado a ministro e mentir no currículo, é um negócio tão ridículo que eu não sei nem como qualificar esse tipo de ser humano, assim, é o quê? É um carreirista. Mas você percebe que é um carreirista. É alguém que falou, bom, quem que é fiador da minha indicação? É militar? O que o militar gosta? De título, tá? Vou enfiar aqui uns títulos para ver se eu passo, entendeu? Então, assim, isso é lamentável. Não pode haver espaço para a mediocridade na direita, senão a gente não se diferencia do que a esquerda tem sido. Qual que tem sido a característica principal da esquerda desde a ascensão do PT?
mediocridade, canalice e crime. Eles governam por meio de crime, com uma mediocridade absurda e sem deixar um pingo de espaço para o mérito. Há intelectuais de esquerda respeitáveis, tenho certeza que existem por aí. Ninguém ouve falar dele nos meios de ativismo aí de esquerda. É só porcaria que tem vez. É isso que a gente quer para nós? Ou a gente quer que os melhores nos guiem, que os melhores nos ajudem a pensar quais são as soluções mais eficientes para a gente viver melhor junto? O que a gente quer? A gente quer o caminho da mediocridade, que foi o que a esquerda escolheu, ou o caminho da inteligência? Porque assim, eu fico vendo as atitudes de alguns militares, eu fico imaginando uma conversa entre o Braga Neto e o Ramos. O que o Braga Neto e o Ramos conversam na hora do cafezinho? Ai, o que a gente podia indicar? A gente se livrou do Weintraub. Ai, que beleza, né? Porque estavam loucos para se livrar. Estão loucos para se livrar da Aliança Liberal Conservadora, uns e outros generais ali. Estavam loucos faz tempo, né? Começaram derrubando o Onix, o resto foi efeito dominó. Daqui a pouco o Ernesto cai, tá? Tá por um triz, daqui a pouco o Salles, capaz de o Salles cair, um cara mais político dessa aliança. Bom, e aí eu fico imaginando uma conversa entre Braga Neto e Ramos. O que sai dali? Ah, precisamos indicar um homem para o Ministério da Educação? Puxa, como que deve ser isso? Ah, não pode ser ideológico. Ah, você lembra de alguém? Ah, tem aquele parceiro de dominó do meu cunhado. É nesse nível, entendeu? É nesse nível. Eu imagino a conversa assim. Porque para chamarem um cara que faz, engambela eles, colocando título falso em currícula, pelo amor de Deus, que nível de mediocridade. Você não conversa com uma pessoa, você não sabe se ela tem estofo ou não. Quando eu converso com alguém, eu sei se ela tem estofo ou não. Isso a gente percebe quando a gente tem cultura, sabe? Quando a gente tem cultura geral, quando a gente se empenha, quando a gente tenta compreender, originar nossas ideias. Então, assim, se vocês não têm esta capacidade, peçam um conselho de quem tem, tá? Não vai dar uma de gostoso, que vocês estão fazendo merda, vocês estão envergonhando a direita, tá? Então é o seguinte, qual é uma obra que eu acho que se os militares da antiga geração, tenho certeza que eles não leram, tenho certeza que eles repudiam só de ouvir o título, mas eu aconselho muito que vocês, a nova geração da direita conservadora, leiam, para que se um dia vocês vierem a ter cargos no futuro, não cometam esse tipo de erro e estupidez que eles têm cometido. Esse aqui, ó, o Ciência, Tecnologia e Governo é uma das obras do Rothbard. Ah, esse cara é libertário. Esse cara é genial, tá? Eu quero que se dane se ele é libertário, se ele é isso, se ele é aquilo. Eu não tenho etiqueta nesse canal. Eu leio clássico, eu leio gente de quilate, eu aprendo com quem deu respostas inusitadas para problemas em aberto. É isso que me interessa. O Rothbard tem uma série de obras que são dignas de serem lidas. Ah, mas ele defende isso ou aquilo. Tá, não me interessa. Eu vou pegar o que ele tem de interessante. Nessa obra, ele acaba com aquela velha, não vou dizer que é ilusão, mas é uma ideia fixa da esquerda, que os militares também têm, de que necessariamente é o governo que deve financiar a ciência e a tecnologia para que ela avance, né? Os militares, assim como a esquerda, não conseguem conceber um mundo em que a ciência e a tecnologia avancem graças à iniciativa de inventores, né, e cientistas trabalhando individualmente e que por meio de oportunidades que eles encontram por aí, eles fazem avançar essas pesquisas. E aí o que o Rothbard faz? Ele faz um levantamento das descobertas mais importantes do século XX e demonstra que elas não vieram de incentivo estatal, né? É claro que ele faz uma diferença, e isso é justo que ele faça, que é o seguinte: a gente deve diferenciar investimento em ciência e tecnologia e investimento em tecnologia e infraestrutura militar, já que a defesa, do ponto de vista internacional, é algo que cabe ao Exército. Desse ponto de vista, é claro que a gente deve ter aí um orçamento definido para isso. Contudo, a gente deve saber que aí a sociedade civil vai perder, né? Então, se a gente investe aqui, a gente vai perder ali. Mas ele dá uma solução interessantíssima. Ele fala, tudo bem, mas o governo pode continuar adquirindo, comprando essa tecnologia, essa ciência, que são feitas pela sociedade civil. Enfim, ele vai refutando um a um todas as ideias fixas sobre relação intrínseca entre financiamento estatal e ciência e tecnologia. E aí ele derruba um dos mitos que mais dominam a mentalidade política brasileira, tanto à esquerda quanto na parte dos militares, e que nós, liberal-conservadores, devemos nos questionar a respeito. Será realmente que esse é o melhor caminho? Ele nos faz pensar sobre isso, tá? Então esse livro aproveita, se vocês não têm, compra, é super fininho, é coisa de ler assim em 1 ou 2 dias. Quem não tem hábito de leitura talvez demore 3 ou 4, mas é bem escrito, fácil, rápido. E aqui você começa a ver o que é pensar, o que é questionar
ideias fixas que todo mundo tem como certas, tá? Isso aqui é trabalho de um grande intelectual. Esse é o espírito que a gente tem de ter, se a gente quiser resolver alguns dos problemas do Brasil, que é um país tão complicado, certo? Uma outra obra que eu aposto que os militares nunca leram, e por que eu aposto que eles nunca leram? Porque os militares acham lindo ONU, OTAN, globalização, né? Globalismo para eles é teoria da conspiração. O uso dessas instituições internacionais para fins de expansão, de domínio do mercado e de monopolismo, para eles é um negócio que não existe, eles acham tudo maravilhoso, eles acham as soluções globalistas lindas, né? Muitos deles, assim, você vê nas entrelinhas do discurso. E aí eu já indiquei aqui nesse canal esse livro que é de facílima leitura, tá? É um resumão sobre política, ideologia e conspirações. O cara realmente fala, sim, as pessoas conspiram. Em política, quando se trata de gente com sede de poder, as pessoas conspiram. Gostemos ou não de acreditar, as pessoas conspiram. O livro dos anos 70, ele dá um quadro de como os metacapitalistas conspiram. É um quadro, certo? Agora, para você entender por que muitas pessoas no mundo são reféns disso aqui, tem que ler uma coisa um pouquinho mais profunda. Isso aqui tem na minha livraria, isso aqui eu considero uma introdução para você entender este livro aqui. E este é um livro que é maravilhoso, eu fiquei encantada. Eu li assim, agora, nos últimos dias, tá? É bonito pra caramba, né? Pra mim foi especialmente interessante ler isso aqui, porque eu conheço, assim, o trabalho de alguns outros intelectuais europeus que refletem profundamente sobre a crise, né, pela que passa a Europa depois das duas guerras. Chama a nova síndrome de Vichy. Não sei se vocês lembram que o governo de Vichy foi o colaboracionista. É o símbolo da colaboração francesa com a Alemanha nazista. Tá, então, assim, o que ele demonstra aqui, e aí você tem uma série de capítulos chamado Por que Somos Assim? E aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim, são 6 perspectivas para mostrar por que somos assim. Por que intelectuais europeus se rendem ao barbarismo? A gente fala tanto dos aspectos psicológicos, de tristeza e de sensação de ter sido vencido de uns intelectuais europeus, que eles falam, caramba, se você tinha ali, tem um momento no livro que é bonito, né, que ele diz, se você tinha ali alguns oficiais do Hitler que ouviam Schumann, será que a obra do Schumann tem alguma coisa a ver com a maior barbárie que aconteceu no século XX, que foram as duas guerras, né, em especial a segunda? Então, assim, ele vai mostrando como que as duas grandes guerras do século XX arrebentaram com o espírito europeu. Contudo, ele demonstra também que aquilo que aconteceu na Segunda Guerra aconteceu depois, continua acontecendo depois. Tem um capítulo que eu achei especialmente interessante. Aqui ele mostra como que os métodos empregados pela Alemanha nazista, e ele diz, né, o Dalrymple diz uma coisa interessantíssima, que ele fala, todo mundo quer associar o nazismo à Alemanha, mas se você olhar com um pouco mais de amplitude, você vai ver que é um problema europeu. Tudo aquilo que aconteceu no nazismo é algo que permeia a cultura política europeia. E um dos exemplos que ele dá para provar esse ponto é quando ele fala sobre a ocupação francesa da Argélia. Como que os franceses agiam na Argélia. Então, ele fala também sobre os métodos utilizados na Guerra da Argélia, com base em relatos de soldados que estiveram lá. Tá, e aí quando ele fala isso, ele traz à tona, ele fala, será que realmente o problema foi Hitler? Né? E aí, se o problema não foi Hitler, será que Hitler é uma consequência da cultura europeia? E levanta essas questões para demonstrar todas as razões pelas quais intelectuais europeus se rendem ao barbarismo. Então, é um livro belíssimo. E se você quiser aprofundar o quadro que superficialmente se pinta aqui, se você quiser entender por que tanta gente é refém do tipo de estratégia dos globalistas, você tem de ler isso aqui. Então, são os livros que, se você ler integrado, você vai encontrar, você vai ser capaz de formular uma série de argumentos para rebater essa arenga na qual os militares caem como patinhos. E aí você não corre o risco, né, do dia que a direita tiver aí um governo, uma aliança liberal conservadora que não vá caindo pelos cantos com o passar dos meses. O dia que a gente tiver a chance de ter um governo assim, a gente vai tomar decisões melhores. Por último, eu queria deixar uma sugestão de leitura a vocês. Se vocês já leram tudo o que eu indiquei aqui, eu vou deixar como indicação presente, que também está num preço incrível na minha livraria, essa obra, esse romance, tá? Porque
Quando a gente deixa de ler literatura, a gente vai ficando idiota. Quando a gente deixa de frequentar um cinema profundo, sabe, cinema como o do Kubrick, aquele que a gente fica pensando 2, 3, 4, 5 semanas no filme. Quando a gente deixa de ver cineastas como Bergman, como Visconti, como Fellini, esses grandes cineastas, né? Quando a gente deixa de frequentar alta cultura, seja no campo do cinema, seja no campo da literatura, a gente vai ficando idiota, porque a nossa imaginação ela vai sendo restrita. Então, se você gosta de ler, se você gosta de cinema, tá difícil, eu não sei nem o que indicar, tá complicado. Mas se você gosta de ler e gosta de elementos da política alimentando a imaginação literária de um autor completamente livre, rebelde e, portanto, criativo, você vai gostar dessa obra. Essas foram as indicações de hoje. Eu adoraria que um militar visse esse vídeo, tomasse vergonha na cara. Não falo nem os da nova geração. Os da nova geração têm vergonha do que fazem alguns generais no governo, tá? Se vocês querem saber a verdade, muitos militares da nova geração ficam vendo o que esses generais aí da turma do Ramos fazem lá e falam: caramba, que vergonha, né? Aqueles que foram nossos professores são tão bons naquilo que os militares sabem fazer e são tão ruins em articulação política, fazem tanta besteira quando o campo é a política. Eles sabem disso, tá? Então isso aqui não é uma crítica que eu dirijo necessariamente a todos os indivíduos que pertencem ao exército, e sim aqueles que se julgam os grandes entendedores de política quando eles não estão percebendo que dissolver a Aliança Liberal Conservadora é tirar do governo o que ele tinha de mais forte. Os conservadores, nesse momento, a gente tem que continuar estudando, pensando, melhorando nossos argumentos, refinando nossas ideias, entendendo cada vez mais o que é direita, tá? O que é mentalidade liberal, o que é mentalidade iliberal, o que é mentalidade capitalista, o que é mentalidade anticapitalista. Se a gente for refinando essas coisas na nossa imaginação, enquanto o circo corre aí, enquanto o Bolsonaro se vira nos 30 para não sofrer impeachment, coitado, vamos entender a posição dele, ele está tentando segurar o governo, né, em nome do apoio que ele recebeu da população. Eu entendo o lado dele, né? Eu acho uma pena que os militares que estão ali do lado sejam tão medíocres, é isso que eu lamento, mas que eu posso fazer? Daqui que eu posso dizer, não vou falar que eles são medíocres, eles são, não é minha culpa que eles são medíocres, né? Eu leio todo dia, estudo todo dia para me tornar menos idiota. Eu não sei uma infinidade de coisas, a diferença é que eu não vou lá me meter a saber, né? Eu não vou lá me meter a falar, não, eu tenho aqui a solução, eu não tenho, né? Eu tô estudando. Então o que eu aconselho vocês, nós que somos essa geração aí, que futuramente pode ajudar, né, o país a ter uma direita forte, e isso dentro do campo da sociedade civil, da cultura, leiam, estudem, pensem e sempre expandam a imaginação de vocês para que a gente não perca força, tá? Que a coisa mais importante nesse momento é nós reforçarmos a nossa identidade política. E nada melhor do que saber a origem das nossas ideias e a melhor formulação que elas já receberam, para que a gente tenha isso claramente em mente. Obrigada aí pela companhia e amanhã tem mais. Enquanto tiver promoção na minha livraria, eu vou fazer um vídeo por dia indicando leituras fundamentais para as pessoas que se identificam com a direita, para as pessoas que realmente têm interesse em política. Eu vou fazer aqui um vídeo por dia mostrando o que pode ser legal você ter na sua biblioteca para você refinar e aprimorar suas ideias, tá bom? Dá uma olhada aí na livraria, aproveita as promoções e até mais.